Olá, o tema de hoje é AC e D e benefícios do banco de dados relacional. Eu sou o professor Cássio e vou trabalhar esse tema com você agora, principalmente no que tange a lógica por trás de um banco de dados, ou seja, como que o banco de dados relacional é desenvolvido na prática. Para isso, é importante que você conheça termos como tuplas, campos, atributos, registros, entidades, tabelas, chave primária e chave estrangeira. E a melhor forma de mostrar isso para você vai ser por meio de um exemplo prático. Então, eu vou te mostrar a seguinte tabela. Bom, nós sabemos então que uma tabela é uma entidade, né? Então, nesse caso, nós temos, por exemplo, a entidade fornecedor. Dentro da entidade fornecedor, nós temos 6 colunas. Número, que identifica a entidade, nome dos fornecedores, nome, o endereço desses fornecedores, a cidade, né, a rua, a cidade, o estado e o CEP de cada um desses fornecedores. Então, na entidade fornecedor, na tabela fornecedor, tem essas colunas que são os atributos, também conhecidos como campos. E a primeira coluna, que é a identificação de cada um desses dados dentro da entidade fornecedor, é chamado de campo-chave ou chave primária também. Já cada uma das linhas, né, são chamadas de registros ou tuplas. Né? Na verdade, registro é cada informação que está contida em cada uma dessas linhas, em cada uma das colunas. Né? Então, cada linha é chamada de tupla. Bom, então essa aqui é a entidade fornecedor. E daí, nós temos também, no mesmo banco de dados, por exemplo, a entidade peças, ou seja, uma tabela que relaciona características de peças, né? Então, nós temos ali a numeração, o campo-chave, né? A chave primária da entidade peças, a descrição, o que é cada uma dessas peças, por exemplo, trinco de porta, retrovisor, vedação de porta, trave de porta, compressor, maçaneta porta, enfim, o seu valor unitário e, olha o interessante, e o fornecedor, o número, a identificação do fornecedor dessa peça. Por exemplo, o fornecedor da peça 137 é o fornecedor 8256. Então, essa chave, né, essa chave aqui, ela também está presente na tabela anterior, né, que é a chave, o campo-chave da entidade fornecedor. Aqui, ela aparece, então, como chave estrangeira, né, que, na verdade, ela pertence à entidade fornecedor, mas está sendo utilizada na entidade de peças para poder ter esse relacionamento, porque nada mais é do que o fornecedor dessa peça. Então, tem uma relação, tem um contato, e é isso que o banco de dados faz. Então, se eu unir, né, essas duas tabelas, nós temos então ali na parte de cima a entidade fornecedor e eu tenho ali embaixo a entidade peças. E o que relaciona uma entidade com a outra é justamente o campo-chave da peça fornecedor, perdão, que é aquela numeração de identificação do fornecedor, e na de baixo é a chave estrangeira, ou seja, que é a mesma numeração relacionada. E aí eu consigo, então, gerar, por exemplo, uma nova tabela baseada na combinação dessas duas, ou seja, eu relaciono os dados referentes a fornecedores e peças e faço uma nova tabela. E assim eu consigo obter as informações que eu preciso da maneira mais adequada possível. É isso, basicamente, que o banco de dados relacional faz, ele relaciona os dados. Tá? E daí, dentro dessa questão, é muito importante que você compreenda que tem alguns pontos importantes. Por exemplo, atributos exclusivos. Então, os atributos, né, que são os campos ali, cada uma das informações de cada coluna ali, eles são exclusivos. Então, os campos, a entidade fornecedor vai ter dados exclusivos da entidade fornecedor. Nada que não seja de fornecedor pode estar ali dentro. Tá? Então, obrigatoriamente, tem que estar tudo relacionado com a entidade, né, que é a tabela. Por exemplo, no caso das peças,
tem a questão do fornecedor, mas é um atributo da peça também. Qual é a sua origem? A origem daquela peça é de um fornecedor. Então, por isso é um atributo também da lei. Só que, como é um atributo comum, né, a duas entidades, em uma ela vai ser a chave primária e em outra ela vai ser a chave estrangeira, que é um outro ponto, né? Uma chave estrangeira de uma entidade será a chave primária de outro. Não é possível, não é permitido que uma chave primária esteja em duas entidades. Se ela aparece em uma, como chave primária, então se ela for reaparecer em outra entidade, ela deve ser uma chave estrangeira. Né? Nunca haverá duas chaves primárias idênticas dentro de um banco de dados, o que também vai de encontro a um outro ponto, que é a questão de evitar duplicação de dados, ou seja, os dados não podem estar duplicados. Por isso essa questão ali, eles podem se interagir e a única que não é uma duplicação, mas é a identificação, né, que é com relação à chave primária e chave estrangeira. Então, quando você vai fazer uma pesquisa e você colocar a numeração, por exemplo, de um fornecedor, vai aparecer como resultado algo relacionado à peça e algo relacionado ao fornecedor. Então, dependendo da busca, se você refinar, aí, por exemplo, endereço do número tal, aí ele vai só para a entidade fornecedor. Então, não há uma duplicação. Há um compartilhamento de um campo, de um atributo, mas não há duplicação de dados. Tá? Isso é o que eu tinha para te dizer sobre a lógica por trás do banco de dados relacional. Bons estudos!